Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui é o meu canal, o canal Professor Luiz Dudu. E hoje nós vamos trabalhar aqui o tema Psicologia da Educação, ok? Tema previsto aí para o edital de Cidade Ocidental, também Novo Gama, né, e demais concursos aí que você pretende fazer, tá bom? Então vamos resolver aqui uma bateria de questões sobre psicologia da educação. Mas antes disso, vamos ver aqui alguns conceitos que são pertinentes a esse tema. Como vocês já sabem, psicologia da educação ela é um ramo dentro da psicologia e é um campo de estudo que se concentra na compreensão dos processos psicológicos que influenciam o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento dos indivíduos em contextos educacionais. Então essa disciplina ela busca aplicar os princípios da psicologia para melhorar as práticas educacionais e promover um ambiente de ensino eficaz e positivo. Um resumo desse tema aborda os seguintes pontos. Quais são os seguintes pontos, então, que nós devemos levar em consideração sobre psicologia da educação? Os processos de aprendizagem, né, desenvolvimento e aprendizagem, motivação e engajamento, diversidade e inclusão, aprendizagem social e interacional, desenvolvimento socioemocional e estilos de aprendizagem. É importante ressaltar que as teorias referentes à psicologia da educação são as nossas bases para a orientação desse estudo. Então, nós temos três: as teorias behavioristas, são as teorias do Watson e do Skinner, que influenciam diretamente a tendência pedagógica tecnicista. Depois nós vamos ter as teorias cognitivistas, que são aquelas do Piaget e do Vygotsky, e as teorias psicanalíticas, que é a teoria do Freud, tá bom? Então essa base é o que nós vamos utilizar aqui dentro da psicologia da educação, ok? Então vamos partir aqui para a questão de número um. Questão de número um, vamos deixar aqui na tela para você. No estudo das fases do desenvolvimento psíquico humano, nos deparamos com importantes teorias que explicam o desenvolvimento, como, por exemplo, a psicanálise de Freud. Segundo Coelho, para Freud, as experiências das crianças em cada uma dessas fases marcam sua personalidade, como tendências que permanecem até a fase adulta. Como denomina de acordo com Freud, a fase em que a criança depende completamente de outras pessoas para satisfazer as suas necessidades. Então, quais são as fases? É a fase oral, é a fase anal, fálica ou genital? Aqui, pessoal, a fase, de acordo com as teorias psicanalíticas do Freud, é a fase oral, ok? Então, esse aqui é o nosso gabarito da questão de número um. Então, é a partir da fase oral que a criança, então, vai começar a criar ali o seu ambiente de aprendizagem. Segundo as teorias do Freud, né, é o primeiro contato ali sexual que a criança vai ter ali com a partir da sua mãe, né? Então essa é uma perspectiva muito próxima aí das avaliações psicossociais, que é uma característica da psicanálise de Freud, tá bom? Então o nosso gabarito aí é a letra A na questão número um, que é a fase oral, ok? Questão de número 2. Freud correlaciona luta e melancolia pela semelhança, olha só, palavra importante aqui, ó, dentro desse contexto, pela semelhança do quadro geral de duas condições, bem como pelo fato das circunstâncias que desencadeiam e coincidem. De acordo com o teórico, o que diferencia luto de melancolia é, então nós temos um conceito aqui, ó, que é um conceito próprio da análise psicanalítica de Freud, tá bom? E aí, o nosso gabarito aqui, qual seria? Depreciação do sentimento de si mesmo, perda real do objeto amado, presença de inibição ou presença de sentimentos de culpa. E aí, pessoal, quando nós falamos de melancolia, melancolia é aquela visão um pouco mais pessimista da vida, voltada ali para o rebaixamento de si mesmo, né? Então esses estudos aqui, eles estão até relacionados com algumas perspectivas que a gente encontra lá dentro da psicologia do suicídio, por exemplo, tá bom? Então aqui o nosso gabarito também vai ser a letra A, que é a depreciação de si mesmo.
Por quê? Porque leva-se em consideração o rebaixamento de si, de acordo com o quê? De acordo com a perspectiva do luto e a perspectiva da melancolia. E a gente sabe que, infelizmente, isso também está atrelado às condições inerentes da nossa vida. Então, nosso gabarito aqui só pode ser a letra A. A perda real do objeto amado não é. Presença de inibição não tem nada a ver, né? Presença de inibição aqui não tem nada a ver. E a presença de sentimentos de culpa também não tem nada a ver com a perspectiva do luto e da melancolia, ok? Então, questão número 2 para você aí na tela é a depreciação do sentimento de si, que leva em consideração essa questão do rebaixamento do indivíduo, ok? Vamos então para a questão de número 3. Questão de número 3, de acordo com Bee e Boyd, são consideradas teorias cognitivas, exceto. Então, olha só, nós estamos buscando as teorias cognitivas, mas levando em consideração o quê? Na verdade, o exceto, né? Na verdade, o exceto. Então, quais são as teorias cognitivas? Falei para vocês que são aquelas que estão atreladas às visões do Piaget e do Vygotsky, né? Então, as teorias da psicologia da educação, elas tratam em Vygotsky do desenvolvimento cognitivista, né, do desenvolvimento do cognitivo do indivíduo. Aí lá em Vygotsky nós iremos ter o sensório motor, o pré-operacional, operacional formal e assim sucessivamente as fases de influência da aprendizagem na vida do aluno, tá bom? Então letra A aqui não é o nosso gabarito, porque nós estamos buscando a errada, tá? Porque Piaget está dentro das visões cognitivistas. Sociocultural do Vygotsky também não é, porque o Vygotsky também faz parte desse processo das teorias cognitivistas. Do processamento de informação também não, pessoal. Porque o processamento de informação, ele é típico da visão cognitivista, tá? Das teorias da cognição. Então, o aluno ele aprende fazendo muitas vezes, ou ele recebe esse conhecimento como sendo protagonista do seu ensino e aprendizagem, né, dentro das visões das tendências pedagógicas progressivista e renovada não diretiva. Então, o aluno ele tem um protagonismo diferentemente dos modelos tradicionais. Então, ele recebe esse conhecimento, então ele passa por essa fase de processamento da informação, ok? Também entra dentro das teorias lá das teorias expiatórias, né, e da reciprocidade também ali do Piaget. Então o nosso gabarito aqui é a letra D, pessoal. Por quê? Letra D, tá bom? Por que a letra D? Porque Freud trabalha não as questões psicossociais, mas ele trabalha as questões psicossexuais, tá bom? A teoria de Freud é uma teoria um pouco confusa, que a gente precisa estudar com um certo cuidado para entender qual é a dinâmica da teoria dele. Mas, basicamente, ele diz que os primeiros contatos que a criança tem com a mãe são ali os seus primeiros estímulos sexuais. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, tá aí na tela para você, ó. Gabarito letra D, ok? Então, questão 3, letra D. Vamos para a questão de número 4. Segundo o documento Referências Técnicas para a Atuação, Psicólogos na Educação Básica, lá, a complexidade do processo de escolarização é uma sociedade marcada pela desigualdade, é refletida nas condições de acesso e permanência nas escolas. Portanto, desigualdade precisa ser considerada como? E aí, pessoal, questão de número 4. Quando nós falamos de desigualdade, né, e essa é uma visão muito presente dentro das teorias crítico-emancipatórias. Quando a gente fala de base social, quando a gente fala de questões voltadas para a questão da redução da desigualdade, é importante lembrar que, de forma histórica, nós herdamos a desigualdade dentro do processo de colonização que nós tivemos no Brasil. Então, a educação, basicamente, ela era direcionada, durante o período colonial e o período imperial, era basicamente direcionada a quem? Basicamente direcionada às elites, né? Então, as elites era quem tinha acesso a esses modelos de educação. Geralmente, também as mulheres não tinham acesso a esse tipo de modelo educacional, né? Então, nessa perspectiva, a educação, a partir do século XX, a partir da chegada do movimento dos pioneiros da educação, da Escola Nova do Brasil, tendo como principal precursor o Anísio Teixeira, trabalha-se mais as questões voltadas à redução da desigualdade. Isso também entra dentro dos aspectos aí dos fenômenos da psicologia da educação, tá bom? Então, letra A, elemento secundário,
no contexto histórico, não, pessoal, secundário não, né? Então, letra A, errada. A base social da sua Constituição. Então, quando nós falamos de base social dentro da sua Constituição, nós estamos falando da Constituição de quem? Da Constituição Social. Essa Constituição Social que influencia os alunos de forma significativa. Então, essas referências técnicas para a atuação dos psicólogos na educação, elas visam debater essas complexidades do processo de escolarização, que é marcada pelas desigualdades. E aí a desigualdade é uma questão a ser superada dentro desses processos. Né? Quando nós trabalhamos um pouco as questões voltadas para a não diretividade, na tendência pedagógica liberal, lembre-se que a não diretividade trabalha primeiramente os aspectos psicológicos em detrimento dos pedagógicos, justamente na intenção de fazer com que os alunos estejam preparados para esses desafios aí da sociedade. Claro que dentro do aspecto da liberal, em diferença do aspecto progressista, nós temos dinâmicas e teorias que são diferentes, né? Mas basicamente seria isso. Então a não diretividade ela trabalha as questões voltadas ali primeiro para os aspectos psicológicos, então para essa constituição da base social, nosso gabarito aqui então é a letra B. A propriedade da subjetividade coletiva também está errado. Letra C. Critério objetivo de aprendizagem. Não, o critério aqui não é objetivo, né, pessoal? O critério aqui ele tem que ser subjetivo. Então, nosso gabarito aí só pode ser o quê? Só pode ser a letra B, tá bom? Questão de número 4, bem tranquila. Pessoal, quando a gente fala de psicologia da educação, nós temos uma série de conceitos, de definições que são importantes para você levar para a prova, tá bom? Então, os teóricos que você deve levar para a prova é o Skinner, né, dentro da perspectiva do behaviorismo, mais especificamente o Skinner dentro da visão do behaviorismo radical, né, que é a influência ali do meio do ambiente em relação à prática pedagógica do aluno. As teorias cognitivistas do Vygotsky e do Piaget, que não caem em prova, né, gente? Isso não cai, isso despenca, né? Então, levar em consideração isso também. E as teorias psicanalíticas do Freud, tá bom? São as 3 teorias que você tem que levar para a prova. Então, depois você anota aí no seu material, faça um resumo dessas teorias, que com toda certeza elas vão fazer a diferença aí para o momento da sua prova. Questão de número 5 já na tela aí para você, para a realização da análise funcional de comportamento. Então lembre-se, pessoal, que a psicologia ela analisa muito o comportamento do indivíduo dentro de contextos sociais. E a escola é um contexto social que o aluno está incluso nela. Então muitas vezes nós que trabalhamos, né, inseridos dentro da educação, nós sabemos que o aluno ele tem um estilo de comportamento em casa e muitas vezes na escola esse estilo de comportamento é diferente. Então, a psicologia da educação ela visa analisar essas questões de comportamento também, né? Muito voltados ali para as questões behavioristas, né? Para a questão da teoria da Gestalt, que é diferente da psicologia da Gestalt. Depois nós vamos fazer uma questão e eu vou explicar para vocês melhor. Então, quando nós trabalhamos a ideia dos alunos que têm transtornos globais do desenvolvimento, isso entra também dentro dos aspectos do quê? Da teoria da psicologia da educação. Então, para a realização da análise funcional de comportamento, são necessários alguns pontos que são básicos. Assinale a alternativa que não representa algum desses passos. Então, nós estamos falando de comportamento. Falando então de comportamento, quais são os passos, né, que são considerados necessários? E aí nós vamos buscar a alternativa que não se coaduna com esses passos. Então, definir precisamente o comportamento de interesse. Sim, então esse não é o nosso gabarito, tá? Porque nós estamos falando de comportamento e o comportamento ele tem um interesse, né? Claro que isso é construído dentro de uma perspectiva do ensino e aprendizagem, né? Então por isso que o modelo behaviorista ele visa o quê? Ele visa modelar um aluno para um interesse específico, ok? Identificar e descrever o efeito comportamental. Isso aqui também está certo, né, pessoal? Quando nós estamos falando de efeito comportamental, a descrição, a descrever, melhor dizendo, identificar esses efeitos comportamentais fazem parte, então, desses passos básicos também, não é, portanto, o nosso gabarito. Letra C, identificar as relações ordenadas entre variáveis ambientais. Quando fala de ambientais aqui, pessoal, tá falando do ambiente em que o indivíduo está inserido, dentro das suas variações de ambiente que acaba de alguma forma influenciando
o comportamento desse indivíduo, o comportamento de interesse desse indivíduo. Então, a letra C também está dentro dos critérios desses passos que são descritos pelo comportamento de análise funcional. Então, letra D, identificar as variáveis importantes para a ocorrência de um fenômeno? Não. Dentro da perspectiva da ocorrência do fenômeno, nós temos várias questões que podem influenciar o acontecimento daquele fenômeno. Portanto, esse aqui deve ser, então, o nosso gabarito. Gabarito, então, aí para você, letra D da questão de número 5, tá bom? Questãozinha bem tranquila, né? Questãozinha bem fácil, né, assim, entre aspas, para quem tem certo conhecimento ali dentro da psicologia da educação. Então, o que eu indico para você, geralmente psicologia da educação é uma área dentro do edital que causa certo temor, porque geralmente a gente não tem muito contato com esse tipo de estudo de forma prática, né? Ou a gente acaba não fazendo as relações necessárias entre ali a prática e o estudo teórico. Então a gente acaba estudando isso na faculdade, no período da graduação, no período da pós, e né, a gente acaba então deixando essas teorias um pouco de lado, mas elas são importantíssimas para que a gente possa entender esses fenômenos comportamentais, né, fazemos análises funcionais e assim sucessivamente, tá bom? Então aí, a questão de número 6. A gestal de terapia, que na verdade deveria estar escrito aqui, né? Gestal de terapeuta, utiliza-se de dois pontos básicos para o apoio na prática clínica. Então, ó, analise, assinale a alternativa correta que indica esses pontos. Então, vamos lá, pessoal. Gestal de terapia. Gestal de terapia é um ramo dentro da psicologia da educação, que se difere da psicologia da Gestalt, tá bom? Então, o que, que seria isso dentro de aspectos um pouco mais voltados para a área da educação? Ela é uma abordagem dialógica cujo método está influenciado pelas perspectivas fenomenológicas, ou seja, dos fenômenos que acontecem dentro do ambiente escolar. Então a gente busca ter uma abordagem dialógica com o aluno, tá bom? Tentando entender o que acontece dentro desses ambientes escolares, dentro desses ambientes sociais, ambientes socioeconômicos, ambientes socioambientais também, né? Parte da perspectiva da sustentabilidade. Então, nesse sentido, essa abordagem dialógica, quando a gente fala de dialógica, nós estamos o quê? Nós estamos falando de um diálogo que é direcionado a partir da lógica, né, a partir da razão, né? Então nós estamos usando aqui um método que é o quê? Que é um método científico, ok? Então letra A, abordagem terapêutica, não é abordagem terapêutica, como eu falei para vocês, questão de alternativa A errada. Letra B deve ser nosso gabarito, porque é a abordagem dialógica e a fenomenológica, tá bom? Letra C, método organizacional. Não. Isso aqui é dentro de gestão, tá bom? Então, C também está errado. Letra D, abordagem terapêutica de novo também está errado, tá bom? Então, letra D também é errado aí. A nossa alternativa, letra D. Nosso gabarito, então, é a letra B, pessoal. Nosso gabarito aí é a letra D, abordagem dialógica e método fenomenológico, tá bom? Questãozinha de número 6 aí para você na tela. Depois é importante vocês passarem pelo conceito de teoria da Gestalt, tá bom? Passem pelo conceito de teoria da Gestalt, porque isso é de extrema importância para vocês, saberem esse conceito, tá? E levarem isso para a prova, tá bom? Levar isso para a prova. Levem para a prova porque a Gestalt ela é trabalhada geralmente dentro dessas abordagens dialógicas, né? Dentro dessa configuração de totalidade, né? Ou seja, um todo que é uma realidade em si mesmo. Então, é a diferença das somas das partes. Esse é um dos conceitos trabalhados dentro da teoria da Gestalt. Então, quando a gente fala de Gestalt, ela é uma palavra alemã, né? Então, Gestalt de terapia, ela tem a intenção de quê? Ela tem a intenção de fazer uma configuração, uma aproximação entre a totalidade do indivíduo, tentando buscar aí as razões para a não aprendizagem, tentar ocasionar uma evolução mental
de forma que isso esteja diretamente relacionado com o processo de ensino e aprendizagem do aluno, ok? Questão de número 6, letra B aí para você, tá bom? Vamos para a questão então de número 7, questãozinha de certo ou errado. Então, quem primeiro usou a nomenclatura andragogia foi o educador norte-americano Malcolm Connells, em 1833, para descrever elementos da teoria de Platão. E aí, pessoal, errado ou certo essa questão? Essa questão aqui, ela está errada, tá bom? Botei o gabarito aqui embaixo, vou levantar aqui, ó. Essa questão, ela está errada, tá bom? Por que, que essa questão está errada? Alexander Corper é o primeiro a tratar, tá bom? Dessa questão da nomenclatura da andragogia. E o que, que é andragogia, pessoal? Andragogia é o estudo voltado para os adultos. Ela é uma ciência à parte da pedagogia, mas que está incluída dentro do arcabouço teórico do currículo da graduação, mas ela é uma ciência à parte, com metodologias científicas e metodologias educacionais diferentes, tá? Porque nós estamos tratando de adultos. Então, a didática a ser utilizada pelos adultos, dentro desse processo da psicologia da educação, a mentalidade do adulto, dentro dessa perspectiva, ela é uma mentalidade diferente, a gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Então, por isso, então, que a andragogia, ela é voltada para o ensino dos adultos, e Alexander Cooper foi o primeiro a tratar deste tema, a tratar dessa nomenclatura voltada aí para a andragogia, tá bom? Então, gabarito da número 7 é errada, ok? Gabarito da número 8. Entre as principais contribuições da psicanálise, encontram-se as etapas do desenvolvimento psicossocial identificadas por Freud. E aí, pessoal, essa questão ela está certa ou ela está errada? Lembre-se que a gente já falou aqui de que as questões psicossexuais são as que são levadas em consideração dentro desses aspectos, tá? Dentro do aspecto da psicanálise de Freud. Não é o aspecto psicossocial, é o aspecto psicossexual. Então, por isso, essa questão ela só pode estar o quê? Essa questão ela só pode estar errada, tá bom? Porque não é os aspectos psicossocial, mas os aspectos psicossexuais, ok? Questão de número 8, errada. Ok, pessoal? Então, nesse sentido, nós terminamos aqui essa bateria de questões e nós iremos então para a nossa o nosso próximo tema que nós vamos trabalhar, que é gestão escolar e concepções e propostas oficiais do aparelho de Estado. Então, olha aí para você, vou botar aqui um conceitozinho só para a gente fazer uma ambientalização desse conteúdo. A gestão escolar, concepções e propostas oficiais do aparelho de Estado refere-se ao modo como as escolas são administradas. Então, isso aqui tem a ver, ó, como a escola é administrada e como ela é organizada, considerando as diretrizes, ó, políticas, que são o quê, pessoal? Estabelecidas pelas autoridades do governo. Qual é o principal documento que é elaborado em conjunto com a gestão escolar, corpo docente, comunidade escolar, cujo as ações da escola estão previstas ali, cujo a identidade da escola está prevista ali. É o nosso famoso PPP, Projeto Político Pedagógico. Por isso que leva-se em consideração essas diretrizes políticas, ok? Então esse tema abrange diversas abordagens e estratégias adotadas para a gestão das instituições de ensino, bem como as orientações e diretrizes fornecidas pelo sistema educacional. Então, em resumo, o que seria gestão escolar? Concepções e propostas oficiais do aparelho de Estado, que abrange a administração das escolas de acordo com as políticas educacionais que estão estabelecidas. Também aqui entra o que, pessoal? As famosas políticas públicas, né? Podem ser alocativas, redistributivas, há vários, né? Há várias divisões dentro da questão das políticas públicas. Mas o que é a política pública? A política pública ela é uma ação governamental na intenção de reduzir as desigualdades das classes que sofrem marginalização. Okay? Ela envolve a escolha de abordagens de gestão, a promoção da participação da comunidade, a busca pela qualidade educacional,
a adaptação das mudanças sociais e tecnológicas. Então, aqui nós temos um conceito muito amplo sobre gestão escolar. E uma das características da gestão escolar é o que nós chamamos de gestão democrática. Né? O que seria a gestão democrática? Comunidade, o próprio corpo docente, o próprio corpo gestacional da escola e alunos que estão envoltos dentro do processo de escolha dos seus representantes dentro das instâncias escolares, ok? Vamos partir então para as nossas questões, ok? Vamos partir aqui então para as nossas questões. Vamos lá. Questão de número 1 já está na tela aí para você. Projeto político-pedagógico é uma atividade complexa que traz unidade em relação à intencionalidade. Sua estrutura contempla, exceto. Então vamos buscar aquilo que não é contemplado pelo projeto político-pedagógico. Contextualização histórica e caracterização da escola, isso é contemplado com toda certeza. Leva-se em consideração o contexto histórico da escola, o contexto histórico da comunidade onde ela está inserida e as características dessa escola. Então, por isso, letra A não é o que? O nosso gabarito. B, o diagnóstico de indicadores educacionais, como distorção, idade, série ou idade de ano, né, como está aqui. Então, esse diagnóstico de indicadores faz parte do projeto político-pedagógico? Faz parte, sim, obviamente, né? E uma das ações, inclusive, indicadas pela Unicef é a famosa busca ativa, né? A famosa busca ativa. Ou seja, a busca ativa, indicados pela Unesco, perdão, Unicef não, indicados pela Unesco. Então, a famosa busca ativa, ela tem intenção de fazer o quê? De buscar os alunos que estão em evasão escolar, ok? Então, letra B está errada também, então logo não é o nosso gabarito, né? Certa do ponto de vista da atividade de proporção ali, de elaboração, melhor dizendo, da perspectiva do projeto político-pedagógico, mas errada aqui para o comando da questão. C, a fundamentação teórica e as bases legais, como a BNCC e o regimento escolar. Então, ó, a fundamentação teórica e as bases legais, sim, levando sempre em consideração a legislação que ampara a educação, ok? Como a BNCC, aí ele diz aqui, ó, BNCC e o regimento escolar, certíssimo, né? Então, logo não é o nosso gabarito. D, o acervo de todas as atividades contempladas em sala de aula. Olha só, o acervo de todas as atividades, aí não, né, pessoal? Aí não tem nada a ver com aquilo que traz o projeto político-pedagógico. Então, essa aqui deve ser o nosso gabarito, levando em consideração o comando da questão. Então, está aí na tela para você, gabarito letra D da questão de número 1. Questão de número 2 na tela aí. Projeto político-pedagógico é um documento que consta os objetivos. Consta o que também? A missão, consta a filosofia, as ações que serão implementadas no decorrer do trabalho pedagógico. O PPP é um documento construído com a participação da. Então vamos lá. Direção e coordenação pedagógica também, mas não é apenas estes, tá bom? Professores, coordenação pedagógica e direção também, mas está faltando gente aí, não tá? Está faltando alguns setores da escola, então também está errado. Letra C, direção e professores e pais também, mas está faltando gente ainda aí, não é apenas direção, professores e pais, então letra C também está errada. Letra D, nosso gabarito. Professores, então o PPP ele é construído a partir da perspectiva de professores, né, com a participação, melhor dizendo, de professores, de alunos, de pais e funcionários em geral, o pessoal da cantina, o pessoal da limpeza, né, e assim sucessivamente, de todos os setores da escola. Escola, o pessoal da secretaria, né, que é o coração ali da escola. Então, tudo isso é levado em consideração, todas essas divisões ali hierárquicas, né, organizacionais da escola são levadas em consideração na construção do PPP que traz esses objetivos, a missão da escola, sua filosofia, características socioeconômicas, né, sociais também, e assim sucessivamente. Então, letra D é o nosso gabarito, questão de número 2, marca aí no seu material. Questão de número 3, na tela para você. As teorias do currículo que vieram após as críticas, as teorias críticas,
iniciadas na década de 60 e 70, né, são denominadas de teorias pós-críticas. Então, teorias pós-críticas. É correto afirmar que as teorias pós-críticas trazem seu amargo uma concepção de currículo como sendo. Então, olha só, as teorias, nós temos três modelos, né, de teorias de currículo. As teorias tradicionais, que é aquela que a gente já conhece, cujo herdamos as características do tradicionalismo do período colonial. Depois as teorias críticas, que são aquelas que estão focadas nos aspectos sociais, e as teorias pós-críticas, que estão focadas em quem? Que estão focadas no sujeito, ok? Então, nesse sentido, vamos buscar aqui qual é a alternativa correta. Colocar em questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais. Pessoal, colocar em questão de forma precisa esses pressupostos torna essa questão errada. Por quê? Porque o foco aqui é da pluralidade das teorias pós-críticas, né? Aquilo que as teorias pós-críticas trazem, como a pluralidade do ensino, a pluralidade de ideias e concepções filosóficas. Então, letra A é errada. Letra B, a neutralidade, tendo como escopo principal promover a identificação dos objetivos da educação escolarizada, formando um trabalho especializado. Opa! Ou proporcionando uma educação geral e acadêmica? Não, pessoal. Trabalho especializado, não. Quando nós falamos de currículo, falamos de pluralismo, estamos falando também de aspectos sociais, então não é apenas isso. Então, a letra B também está errada. Letra C, as experiências na educação escolarizada e seus efeitos, que obedecem a objetivos explícitos ou expressões de proposição ou objetivos implícitos. Então, olha só, essas experiências na educação escolarizada e seus efeitos que obedecem objetivos explícitos, ok? Expressões de proposição ou objetivos implícitos, aí não, né, pessoal? Não é apenas isso do que trata as questões voltadas para a teoria pós-crítica. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Um currículo multiculturalista, porque a gente já falou da ideia de pluralismo, que evidencia as inúmeras diversidades presentes no mundo. Então, um currículo pós-crítico que leva em consideração o sujeito, né, traz consigo, melhor dizendo, esse aspecto pluralista e multiculturalista. Questão de número 4. Estabelecer diretrizes essenciais de organização e prever aspectos relativos aos valores que se deseja instituir na escola, estabelecer diretrizes para a gestão administrativa, proposta curricular e formas de avaliação e aprendizagem. São algumas características essenciais do. E aí? Nós estamos falando de quê, pessoal? Do plano de gestão escolar, do regulamento da escola, do plano de ensino ou do projeto político-pedagógico. Então, olha só. Estabelecer diretrizes essenciais da organização. Estamos falando de organização, dentro de um período que é estabelecido. Né? Essa é a primeira característica aqui do PPP. Prever aspectos relativos a valores que se deseja instituir na escola. Então, o que a gente já trabalhou numa questão anterior? O PPP ele tem como uma das suas características demonstrar quais são os valores, a missão e o objetivo e as concepções filosóficas da escola. Né? E proposta curricular e formas de avaliação da aprendizagem são algumas características do quê? Do projeto político pedagógico, letra D, também aí para você, tá bom? Questão de número 4, nós temos todas as características aqui do PPP. Organização, aspectos relativos aos seus valores filosóficos, sociais, a missão da escola, né? E estabelecer diretrizes, metas para a gestão administrativa da escola, direção, coordenação, secretaria escolar. Então, todos esses segmentos, eles estão ali dentro do aporte do projeto político pedagógico, ok? Questão de número 4, letra D. 5. Se entendemos que os estudantes aprendem de variadas formas, em tempos nem sempre tão homogêneos, a partir de diferentes vivências pessoais e experiências anteriores. O papel desse processo deve ser o de auxiliar professores e estudantes a compreenderem de forma mais organizada suas ações de ensinar e aprender.
Essa perspectiva exige uma prática que não deve ser, ó, uma prática que não deve ser concebida como algo distinto, como algo distinto do processo de aprendizagem. Entender, realizar, né? Aqui, ó, entender, realizar essa prática ao longo do processo é pautar seu planejamento, bem como construir seus instrumentos, partindo das interações que vão se construindo no interior da sala de aula, com os estudantes, suas possibilidades de entendimento, os conteúdos que estão sendo trabalhados. Essa concepção parte do princípio de que todas as pessoas são capazes de quê, pessoal? Capazes de aprender. E que as ações educativas, as estratégias de ensino e os conteúdos das disciplinas devem ser planejados. A partir dessas infinitas possibilidades de aprender dos estudantes. Estamos falando de quê aqui na questão 5, pessoal? Gestão democrática, atuação de coordenação pedagógica, interação entre currículo e avaliação ou plano de ensino. Então, olha só. Entender e realizar essa prática ao longo do processo, estamos falando de um processo, é pautar em seu planejamento, bem como construir instrumentos, partindo das interações que vão se construindo no interior da sala de aula, com os estudantes e suas possibilidades de entendimento dos conteúdos. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de avaliação. Possibilidade de entender os conteúdos e consolidação desses conteúdos é a partir do quê? É a partir da avaliação, ok? Então, aqui nessa segunda parte, nós estamos falando de avaliação. Agora, aqui na primeira parte, quando nós falamos se entendemos que os estudantes aprendem de variadas formas, em tempos nem sempre tão homogêneos, a partir de diferentes vivências pessoais e de quê? De experiências. Quem é que traz isso, gente? É o currículo. É o currículo, né? Então, o nosso gabarito aqui ele só pode ser o quê? Nós estamos falando da interação entre o currículo e a sua avaliação. Então, o nosso gabarito aqui, ó, nosso gabarito é a letra C. Não, o texto não fala de gestão democrática, tá bom? Nem da atuação da coordenação pedagógica, isso não é nem citado aqui no texto. E também não fala do plano de ensino e nem das suas diretrizes ou características, tá bom? Então, nós estamos falando de processos e estratégias de ensino onde os conteúdos das disciplinas são planejados e também colocados em prática. Então, nós estamos falando de avaliação, estamos falando de currículo, então só pode ser o nosso gabarito letra C, ok? Letra C aí para você, tá bom? Questão de número 6. Vamos mudar aqui, né, para vocês verem melhor. Desde 2013, realiza-se assembleias com alunos para discutir problemas que tangenciam a escola. As pautas vão de casos de bullying, ó, tema importante, passando pela reivindicação de um sinal musical. Os alunos sugeriram, melhor dizendo, trocam um sinal, trocar o sinal tradicional, que, semelhante a um som de um apito, lembrava a um ambiente de presídio, por um trecho de uma música. Também passaram a acompanhar quais são os elementos destinados à merenda escolar, publicados no Diário Oficial, para observar se estão sendo realmente usados na alimentação ofertada. Segundo a diretora, as assembleias possibilitam ao aluno saber se colocar, ouvir e principalmente perceber-se como que, pessoal, como agente de mudança. Então, na questão 6 aí, nós estamos falando de quem? Tratando aí dentro dessa perspectiva do que, pessoal? Do agente de mudança, o aluno como agente de mudança. Então, as ações implementadas no caso descrito acima configuram um exemplo de gestão de merenda escolar? Não, pessoal. Obviamente que não. Apesar de se falar da merenda escolar aqui, né, do acompanhamento, né, dos alimentos que estão sendo utilizados, mas não em nenhum momento fala de gestão da merenda escolar. Planejamento de gestão? Também não, ok? Gestão democrática da escola? Pessoal, nós estamos falando da participação do aluno, né? E o Grêmio Estudantil ele também faz parte desses requisitos básicos da gestão democrática. Os alunos enquanto protagonistas. Então nós estamos falando de gestão democrática. Socialização da gestão não tem nada a ver com o comando da questão. Então nosso gabarito aqui, ó, tá aí para você, tá bom? Nosso gabarito aqui é a letra C, gestão democrática. Então os elementos aqui estão bem concatenados,
né? Falando de casos de bullying, passando pela reivindicação do sinal, né? Então, os alunos, dentro do processo da gestão democrática, auxiliando a gestão a melhorar aspectos importantes do ambiente escolar. Então, nós só podemos estar falando de gestão democrática. Questão de número 7 na tela também. Esse processo de haver a compreensão da administração escolar como atividade, meio e reunião de esforços coletivos para implemento dos fins da educação, assim como a compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana, olha lá, que o projeto político-pedagógico deve ser elaborado através da construção coletiva. E que, além da formação, deve haver o fortalecimento de quem, pessoal? Do conselho escolar. Então, o texto acima ele vai se referir ao quê? Gestão democrática na escola, administração escolar, dinâmica escolar, coordenação pedagógica. Fala de coordenação pedagógica, gente? Obviamente que não. O texto não cita isso. Estamos falando de quê? Estamos falando da administração escolar como atividade meio de reunir esforços coletivos. Aqui, ó. Reunião de esforço coletivo. Para quê? Para implemento dos fins da educação, assim como compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de emancipação humana. Né? Ou seja, o aluno buscando a sua emancipação em relação às questões do tradicionalismo, daquilo que a gente é do período colonial, uma educação voltada para a crítica. Né? Estamos falando de dinâmica escolar? Nada a ver. A administração escolar, muito menos. Mais uma vez, o nosso gabarito aqui é quem, pessoal? Letra A, gestão democrática da escola. Porque nós estamos falando de uma educação que é humana e emancipatória. Então, a participação de todos os setores da escola dentro da gestão democrática torna essa escola uma escola que visa ou tem como objetivo a construção cidadã. Então, questão 7, letra A. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nós estamos falando então da Lei 9394 de 96. É incorreto afirmar. Então, nós vamos buscar aqui a alternativa que é o quê, pessoal? Que é errada. Questão de número 8. No ensino fundamental, as atividades serão presenciais, sendo vedado ou proibido a prática do ensino à distância, mesmo em caráter emergencial. É errado, né, pessoal? A gente viu aí que durante a pandemia, o ensino remoto, né, ele foi uma opção quando nós, professores e alunos, não poderíamos estar na escola em decorrência de questões de saúde pública. Né? Então, nesse sentido, o ensino à distância, que é uma modalidade educacional prevista dentro da Lei 9394 de 96, ela não é vedada. E o ensino remoto, que é em caráter emergencial, ele pode acontecer dentro desses critérios, então nosso gabarito só pode ser a letra A, ok? Letra B, na educação básica, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais? Sim. Então, esse não é o nosso gabarito, né? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas, isso aqui tanto a BNCC quanto a LDB tratam isso de forma muito explícita, né? A utilização de línguas maternas nos processos próprios de aprendizagem. Sim, então se você tem lá alunos que fazem parte de uma etnia específica, eles têm direito a ter acesso à aprendizagem dentro da sua própria língua. Então, letra C, né? Corretíssima. D, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, como acontece no ensino médio. Ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, competência e outros critérios ou por forma diversa de organização. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem a se recomendar, certíssimo também, isso aqui também está previsto na LDB. Então, nosso gabarito aí é a letra A da questão de número 8, ok? Tratando aí da gestão democrática da escola, sabe-se que? Questão de número 9. Então, vamos analisar aqui os itens. É preciso que os sistemas de ensino assegurem às unidades escolares públicas que os entregam progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Corretíssimo. A gestão democrática ela deve assegurar, né, a partir da perspectiva aí dos sistemas de ensino, assegurar às unidades escolares que
esses processos de grau de autonomia pedagógica, administrativa e financeira estejam incluídos dentro do projeto político-pedagógico da escola e a escola então possa se utilizar disso para a sua dinâmica educacional, pedagógica e as suas características e idiosincrasias. Então, a nossa afirmativa número 1 está correta. 2. Como elementos, então aqui ó, a gente já elimina a letra B, né? A letra B já está errada aqui. E também a letra C também está errada, beleza? Partindo dessa perspectiva aqui. 2. Como elementos constitutivos dessa forma de gestão podem ser apontados. Ó, falando de gestão democrática, né? Então, participação, autonomia, transparência e pluralidade. Todas essas características têm que fazer parte do processo da gestão democrática, obviamente, participação de todos os grupos ali que estão envoltos na escola, autonomia, como já fala na afirmativa 1, transparência do trabalho escolar e da gestão escolar e pluralidade, obviamente que sim, né? Então, 2, corretíssimo. 3, a comissão de administração escolar é o órgão colegiado que representa a comunidade escolar e local, atuando em sintonia com a administração da escola e definindo caminhos para a tomada de decisões administrativas, financeiras e políticas. Não, pessoal, a escola ela tem o quê? A escola ela tem autonomia para isso, né? Então a 3 aqui ela está errada, tá bom? Então a letra D ela está incorreta. Então nosso gabarito aqui só pode ser o quê? Letra A, afirmativas 1 e 2, ok? Vamos para a nossa última questão aí na tela para você, questão de número 10. Gestão democrática prevista e obrigatória no sistema público de ensino, e deve ocorrer de forma coletiva e participativa, como o próprio nome sugere dentro das escolas, partindo do princípio da participação estudantil dentro dos espaços escolares e nos processos de decisão da escola. A equipe gestora deve priorizar um processo pedagógico que favoreça o protagonismo dos alunos em espaços de participação, equilibre as diferentes necessidades dos grupos dentro da escola, apresente materiais e mudanças tecnológicas para tornar a aprendizagem mais atrativa, considere a participação dos pais responsáveis nas decisões como principais. Então, ó, estamos falando de que, novamente, gente, gestão democrática. Então, ela é prevista e obrigatória no sistema público. Então, dentro desse sentido, quando a gente fala de gestão democrática, a gente está falando de quê? De protagonismo dos alunos em espaço de participação. Então, nosso gabarito aqui é a letra A, ok? Equilibra as diferenças e necessidades dos grupos dentro da escola, não é? Apresente materiais e mudanças tecnológicas para tornar a aprendizagem mais administrativa, isso aqui é de caráter pedagógico. Considere a participação dos pais e responsáveis como decisões principais? Não. Todos decidem, todos decidem. Então, esse gabarito aqui, letra A, ok, pessoal? Com isso, nós chegamos então ao fim de mais uma bateria de questões de 2 temas importantes que estão aí previstos na sua prova. Então, desejo para vocês uma excelente preparação aí para esses certames. Forte abraço, vai e vença, até a próxima, tá bom? Até a próxima, nossa próxima aula com os nossos aulões aqui de preparação. Forte abraço para você.